Os ministérios da igreja. O nosso texto áureo, né? Na verdade, a gente fez uma... Diz ali, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. Você vai observar que durante a lição eu vou destacar algumas palavras em amarelo, outros eu vou colocar num corpo maior, porque elas ajudam assim a gente a compreender melhor algumas das questões que são colocadas aqui. Quais são os objetivos dessa lição? Primeiro, conscientizar-se de que os dons ministeriais são uma concessão de Deus por meio do Espírito Santo. Ainda, compreender que a obra ministerial precisa ser feita por todos os cristãos. Por último, descrever as características de cada um dos dons ministeriais. Eu estava conversando com o pastor Dilton um pouquinho antes da lição aqui, dizendo, pastor Dilton, como essa semana a gente teve tive discussão com várias pessoas na fábrica da EBD, né, amigos e tal, sobre alguns pontos relativos a cada um desses ministérios aqui. Ainda há na igreja evangélica aí alguns questionamentos, né, algumas dúvidas sobre se alguns desses ministérios permanecem ou não, né, qual a amplitude deles, né, quais são as características. Espero ter a felicidade de poder trazer, né, pelo Espírito Santo, alguma orientação aqui para a igreja, porque confesso que no final de tudo nós ainda estávamos divergindo em alguns pontos, né? Isso conversando com professores, com gente, né, abalizada, né? Mas as pessoas tinham visões às vezes diferentes. Mas, vamos lá, vamos trabalhar. O que a Bíblia nos diz a respeito disso aqui? Em primeiro lugar, diz ali, a operação dos dons ministeriais é uma concessão direta de Deus por meio do seu Espírito para, olha a palavra, equipar os membros da igreja no cumprimento de sua missão na terra. Ela é definida em termos da presença e da ação de Cristo no meio da igreja por intermédio da terceira pessoa da Trindade. Então, vou trazer algumas verdades aqui no que diz respeito a essa questão dos dons ministeriais. A primeira pergunta é, qual é o papel dos ministérios dados à igreja? Né? Quando nós vimos ali, os ministérios são de apóstolo, né, de profeta, de evangelistas, pastores e mestres. Né? O papel dos ministérios é dado à igreja no sentido de desenvolver ou de conscientizar e envolver todos os crentes nesse trabalho, o trabalho do reino de Deus, né? Na obra de Deus. A finalidade dele, né? Os dons ministeriais, na verdade, existem com a finalidade de equipar os membros da igreja, todos, né? Os membros da igreja, todos que são participantes dessa obra, para o desempenho pessoal da sua função, visando, né, o equilíbrio, a harmonia, né, o bem de todo o corpo de Cristo. Todos nós funcionamos como um organismo. Esse organismo, para que ele cresça bem ajustado, né, trabalhando de maneira harmoniosa, ele precisa da cooperação de todas as partes. Então, todas as pessoas fazem parte, não é, dessa questão, ou dos dons ministeriais. Né? Todos os membros da igreja, de alguma maneira, participam desse trabalho. E, por último, a ideia de que ministério é vocação. Essa palavra vocação é bastante interessante. Né? Efésios capítulo 4, versículo 1. O que o versículo nos diz, por favor? Rogo-vos, pois, Paulo falando, digno da vocação que foste chamado. A vocação, essa palavra em grego, né, Clésios ou Cleseus, significa convite para um banquete. Então, por aqui a gente já pode perceber que exercer o ministério é um privilégio dado por Deus, né? É um convite a participar das bênçãos do seu reino. Pois quando nós servimos ao Senhor, e quando nós servimos à igreja, quando nós servimos aos membros da igreja, né? Quando nós servimos por amor ao próximo, nós estamos de alguma maneira semeando em boa terra. E temos a certeza, né, de que Deus, Ele tem para nós, né, bênçãos ou recompensas, né, no que diz respeito a Ele. Então, servir a Cristo através do ministério na igreja é algo extremamente abençoador, não só para quem recebe a ministração, mas para nós que também, né, partilhamos aqui do altar ou estamos,
né, envolvidos nas inúmeras atividades da igreja. Então, uma coisa importante a gente tem também saber, né? O Novo Testamento, ele deixa claro que essa obra ministerial é algo que precisa ser feito por todos os cristãos, inclusive eu e você, todos nós, né? Então, isso é importante para a gente afastar a ideia de restringir a obra de Deus a apenas um grupo seleto de pessoas que vão fazer isso aqui. A obra é para ser feita por todos nós. Está claro isso aqui, queridos? Amém? Então, eu e você somos cooperadores desse trabalho. O reino de Deus, né, o avanço do reino de Deus, né, ele só vai ser completo, ele só vai poder ser estabelecido a partir do momento que você se conscientizar de que você é parte importante dessa tarefa. Ok? Você também é um ganhador de almas, você é um evangelizador, você é alguém que está aqui para abençoar o corpo de Cristo. Então, a questão importante dessa lição é falar sobre a diversidade de ministérios, né? E para entender os dons que são dados à igreja, a gente vai tentar responder aqui algumas perguntas, né? Para um bom entendimento desses dons, é necessário responder algumas questões importantes. Por exemplo, que grupo de pessoas eles contemplam, né? Segundo, quem é que pode utilizar esses dons? E ainda, como eles podem ser exercidos? A gente pode dizer o seguinte, em Efésios 4:11, a gente vai ver que Deus concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros, e ainda, né, mestres ou doutores, como está lá na Bíblia, né? Na verdade, o verbo conceder aí, no grego, os irmãos já sabem disso, já falei isso aqui outras vezes, não sou especialista em língua, mas quando a gente vai estudar, vai pesquisar, né, vai verificar que essa palavra, a etimologia dessa palavra lá em grego, conceder, é didômio, que quer dizer dar algo a alguém, um privilégio, né, uma concessão, é transferir uma propriedade, trocar, capacitar, com o objetivo de instrumentalizar, né, a dar a faculdade de fazer, é exatamente isso. A gente verifica então que Deus concede dons, né, às pessoas. E mais, o que é legal nisso aí é que esses dons, eles são dados através de pessoas. As pessoas são dons para a igreja, né? Deus, ele dá às pessoas, né? Então, essas duas perguntas dizem respeito a quem? Quais os grupos de pessoas contemplam? Quem pode utilizá-los? Essas perguntas, elas caminham de lado a lado, porque a Bíblia ela faz referência tanto àqueles que são ordenados a uma função ministerial, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, né, e pastores, como aos demais cristãos, quer dizer, todos os santos. A função dos primeiros, né, desses ministros, é equipar, é desenvolver, a Bíblia diz, é aperfeiçoar o corpo de Cristo, é desenvolver esse ministério, é fazer com que as pessoas que recebem essa instrução, que recebem essa ministração, sejam grandemente abençoadas também e continuem no desenvolvimento dessa obra. Então, os dons ministeriais distribuídos à igreja, eles objetivam desenvolver o caráter cristão na comunidade de Cristo, né? Na comunidade dos santos, tornando esses santos semelhantes ao Senhor Jesus, né? A ideia é que aqueles que trabalham na igreja, os ministros da igreja, eles trabalham no sentido de aperfeiçoar a sua vida espiritual, o seu caráter cristão, com o objetivo de torná-lo ainda mais profícuo no trabalho do mestre, né? Para que o seu alcance como membro do corpo de Cristo, como participante do reino, seja ainda mais efetivo. Essa é a ideia, né? A gente vai verificar na etimologia da palavra, né? O vocábulo ministério provém do latim ministério, e significa ofício, cargo ou função. Então, a principal característica do ministério, ou do ministério cristão, é serviço. Isso a gente vê na pessoa do próprio Cristo, né? Quando ele diz que ele não veio para ser servido, mas para servir, né? Então, ministério também é um termo originário lá do grego diakonai, né? Que é onde deriva diaconia,
né? A palavra diácono, isso significa serviço. E a Bíblia revela para nós que existem várias maneiras de você servir no corpo, né? No corpo de Cristo, na igreja de Cristo. Tem algumas pessoas que pensam que o serviço cristão é simplesmente resumido à coisa da pregação e do ensino. Não. Toda essa estrutura que nós temos hoje aqui, que está funcionando, para que esse culto seja realizado, tudo isso é diaconia, tudo isso é serviço. Tudo isso, de alguma maneira, ajuda nesse desenvolvimento ou aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Então, temos que dar graças a Deus pelos nossos obreiros, né? Por todos aqueles que trabalham para que os cultos possam transcorrer e a gente possa ser grandemente abençoado por conta disso. Então, o maior exemplo que a gente tem de serviço na Bíblia é o Senhor Jesus. Ele é a maior referência. Mateus capítulo 20, versículo 28, diz que ele não veio ao mundo para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E da mesma maneira, o apóstolo Paulo é muito claro em apresentar a vida de Cristo como a referência maior de entrega e de serviço, né? Se houve alguém que se fez servo, alguém que se tornou semelhante aos homens e fez servo para que pudesse servir a igreja, foi o Senhor. Então, Paulo ele destaca que os dons ministeriais, com um enfoque bastante interessante. Ele enfoca nas pessoas que recebem esses dons. Então, ele não fala, por exemplo, né, nessa questão lá de Efésios, em apostolado, em profecia, evangelismo, pastorado, ensino. Ele fala de pessoas. Ele fala de apóstolos, de profetas, de evangelistas, de pastores e mestres. E Paulo diz, lá no versículo 8, que antecede esse texto bíblico básico que nós lemos aqui, que Cristo concedeu os dons aos homens. Aqui vale lembrar que essa palavra dom significa dádiva, né? Doação, presente. Tudo isso quer dizer que Paulo fala dos oficiais, né? Daqueles que servem a igreja, como se fossem dádivas de Cristo para a sua igreja. Os pastores que Deus dá, né? Os evangelistas, os mestres, né? Os homens e mulheres de Deus que são chamados ao ministério, são dádivas de Cristo, são presentes que Cristo dá à sua igreja. Então, o apóstolo argumenta que o Cristo exaltado no céu, né, ele subiu ao céu e deu os dons aos homens. Ele deu à igreja pessoas especialmente capacitadas para esses ministérios, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Vamos falar um pouquinho da categoria de cada um desses dons aqui. E eu vou fazer uma ilustração. Essa ilustração acho que foi a primeira vez, ou foi usada pelo pastor Gisele Gomes, mas é bastante interessante para a gente poder entender as questões aqui relativas ao ministério, né? Os dons ministeriais são classificados dentro de algumas categorias, conforme a gente já observou no versículo 11 do capítulo 4 do livro de Efésios, né? Então, uma forma de entender cada um desses ministérios é através dessa ilustração aqui da mão, né? Na verdade, a mão é uma só e todos os dedos fazem parte dela, mas cada um tem a sua função. Vamos tentar verificar aqui. Primeiro está ali, apóstolo, né? O apóstolo ele significa enviado, mensageiro ou embaixador. O apóstolo é aquele que tem a missão de enxergar o futuro, não é? E de fazer esse futuro trazer esse futuro à existência. Na verdade, é a pessoa encarregada de fazer missões, de abrir novas igrejas, de iniciar novos projetos sociais. Os apóstolos, segundo a Bíblia, eles são o fundamento da igreja. E através deles é que pastores e líderes são separados, são treinados, são preparados para exercer a sua função. Então, o apóstolo ali é representado pelo polegar. Se você pegar assim, né, sua mão, polegar. O polegar é aquele que dá força e sustento para a sua mão, né? A sua força na mão reside aqui na força do polegar. Ele é a base, ele alcança aqui, ele toca todos os outros dedos, né? Todos os outros ministérios. Ele é uma extensão dos 5 ministérios. Quando você fecha a mão, né, ele fica aqui por cima. Ele dá uma espécie de proteção a todos os outros dedos, né? Eu sei que você está com vontade de fazer isso com a sua mão. Pode fazer, não tem problema algum, não. Né? Pode. Né?
Há um tempo eu estava falando numa classe sobre, numa outra classe, não tem nada a ver com Bíblia e tal, né? Aí estava falando sobre mau hálito, né? E aí eu estava dizendo que se a pessoa lambesse o punho, né, ela ia sentir o cheiro do hálito dela no punho. Aí um montão de gente começou a fazer isso. Eu não vou pedir para a pessoa fazer isso na igreja, que filmando, e se não tiver som, a pessoa não vai entender muito bem, né, o que está acontecendo. Mas isso aqui, a mão, você pode utilizar. O segundo ministério está ali, é o O2, ó, o indicador. Profeta, né? O profeta, a origem do seu nome significa aquele que expõe, né? Então é aquele que ouve e transmite aquilo que Deus está falando na sua igreja, né? O chamado do profeta é para exortação, consolação e edificação do corpo de Cristo através da sua palavra. A missão do profeta é alertar o povo de Deus e dar um direcionamento para a sua igreja. O profeta é o indicador, né? Porque ele é aquele que vem para apontar o caminho e dar a direção daquilo que Deus está falando para os homens, né? Profeta. O evangelista, terceiro dedo, não precisa colocar, né, ele em destaque não, só para você entender, né? Terceiro dedo aqui, né? É o dedo médio. O dedo médio é aquele que tem o maior alcance, aquele que vai mais longe. A ideia de que é aquele que vai alcançar o perdido e trazê-lo de volta, né, para o Senhor. Esse é o evangelista. Os pastores é o dedo anelar. São aqueles que cuidam da igreja, né? São aqueles que cuidam daquele que os evangelistas trazem para a igreja. Os pastores são responsáveis por administrar a igreja e ajudar as pessoas com as suas necessidades espirituais, né? O dedo anelar é o dedo da aliança, né? As pessoas no casamento já ouvem várias ministrações dizendo que é o dedo que liga, né? Está ligado ali ao coração, né? Então os pastores são aqueles que cuidam, aqueles que limpam as feridas, aqueles que alimentam, aqueles que desenvolvem vínculos e que são amorosos com todos, né? Buscam de alguma maneira trazer as pessoas para perto de si. E o último ministério ali, o dedo mínimo, é um dedo de mestre, né? Mestre é aquele que se dedica a estudar, né, entender e ensinar os textos bíblicos. Na verdade, a sua função é ser um professor, é ser um instrutor, né, um ensinador, para aqueles que precisam de receber a palavra, né? O mestre é representado pelo dedo mínimo, porque os dedos, né, mínimos são aqueles que nos ajudam a vasculhar os menores lugares, que vão lá atrás dos detalhes, que não deixam passar nada. E essa mão, essa ideia da mão, dá assim, para a gente assim, uma ilustração de como funciona a igreja. Eu vou tentar agora colocar cada uma das questões aqui, ou cada um desses ministérios, numa perspectiva, né, tentando explicar biblicamente, né, quais as funções deles, né, no Novo Testamento e nos dias de hoje, porque há ainda uma grande dúvida de várias pessoas, como eu disse lá nos fóruns que participei das discussões que tive lá, se alguns desses ministérios ainda existem atualmente, né? Mas, antes disso, a pergunta que não quer calar, aqui um quis. Quem é o maior apóstolo da Bíblia? O que vocês acham aqui? Podem responder aí, gente, sem medo de errar. Não é? Paulo? Quem acha que é Paulo aí? Levanta a mão aí, gente. O maior apóstolo da Bíblia. Paulo, né? Quem é de Paulo? Quem é de Apolo, né? Vamos lá, gente. Deixa eu dizer para vocês quem é o maior apóstolo da Bíblia. Está ali, ó. Hebreus 3:1. Vamos ler o que a Bíblia nos diz? Considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumos. Se a gente fala que o apóstolo é um mensageiro, é um enviado, aquele que vai fundar, plantar igrejas, não há exemplo maior do que esse, né? Jesus Cristo é o maior de todos os apóstolos, ele é um modelo, a referência do apostolado, né? Então é o primeiro ministério destacado lá na lista de Efésios capítulo 4, versículo 11. Essa palavra apóstolo ocorre mais de 80 vezes no Novo Testamento. Em geral, ele significa aquele que é enviado para uma missão específica. E nesses textos aí, a palavra grega aí, apostelo, ela refere-se àquelas testemunhas que foram especificamente comissionadas, né? Comissionados pelo próprio mestre para estabelecer a sua igreja, né?
Isso aí significa aqueles que vão adiante com ou uma ordem de Deus para plantar, desfraldar uma bandeira e formar um povo com determinadas características. Essa é a ideia do apóstolo no que diz respeito à interpretação neotestamentária, né? Então a gente verifica que esse título é usado, como a gente colocou aqui, para Cristo. Mas também esse título é usado para os 12, né? Os 12 apóstolos na Bíblia. Se você fizer uma leitura mais atenta da Bíblia, você vai verificar que existem outros apóstolos, que não aqueles do colégio apostólico, os 12. Você verifica, por exemplo, em Atos capítulo 14, que Barnabé, juntamente com Paulo, é chamado de apóstolo, não é? Diz, eu, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e escrevo essa carta. Lá em Atos capítulo 14, Paulo e Barnabé são chamados de apóstolo. Ainda em Romanos capítulo 16, versículo 7, se você tiver a curiosidade, abre a sua Bíblia. Romanos 16, 7. Paulo chama parentes seus, Andrônico e Júnia, de apóstolos. É interessante que há uma mulher aí nesse colégio apostólico, né? Tiago, irmão de Jesus, que não é um dos apóstolos do colégio apostólico, também é chamado, né, de apóstolo de coluna da igreja, né? É importante você notar que no Novo Testamento grego, ele nunca afirma que uma mulher não pode ser apóstola, missionária ou líder da igreja. Além disso, se você verificar no Novo Testamento, no capítulo 16 de Romanos, cara, isso é muito legal, no capítulo 16 de Romanos, Paulo cita nominalmente mais de 30 nomes, né, agradecendo e falando da importância dessas pessoas para a igreja. E nesses 30 nomes, são destacados alguns nomes de mulheres ali, né? Além da própria Júnia, está ali Febe, Priscila, Maria e alguns outros nomes diferentes, como Trifena, Trifosa, Pérside, né? A Bíblia diz, essas mulheres trabalharam arduamente no Senhor. Fala também de Júlia, né? Então, a Bíblia nos mostra que também existia lá uma mulher no colégio, não no colégio apostólico, mas entre os apóstolos. Então, a gente vai dizer que Jesus Cristo é a origem, ele é a fonte de todo o apostolado, né? Então, o apóstolo é alguém, no entendimento bíblico, né, alguém, um enviado, um mensageiro, embaixador. É aquele que fundamenta, que estabelece igrejas, né? Aquele que é um pai espiritual para os outros e tem o poder de estabelecer líderes e enviá-los, né? Na verdade, a palavra de Deus nos mostra que sinais acompanhavam lá o ministério apostólico. O apóstolo é aquele que prega, que ele ensina a palavra de Deus, que aponta, que ordena ministérios. Ele coloca a igreja em ordem e tem uma visão geral, uma visão global da igreja, né? Como eu disse aqui na explicação dos dedos, né, é um tipo de ministério que tem a capacidade de tocar todos os outros ministérios quando necessário. A Bíblia diz que esses apóstolos, eles foram escolhidos por Jesus para lançarem os fundamentos da igreja, né? E Paulo foi um exemplo, muito embora não estivesse no colégio apostólico, Paulo foi um desses exemplos de apóstolo, né? Mesmo sem ter caminhado com Jesus, mas por uma ordem sua, né, por um encontro pessoal, por uma chamada inequívoca do próprio Senhor Jesus, né, Paulo foi à frente para estabelecer a igreja de Cristo no meio dos gentios. E se não fosse o ministério do apóstolo Paulo, né, se ele não obedecesse às ordens do Senhor quanto a esse apostolado, certamente, se ele temesse, né, a opinião dos judeus, certamente não estaríamos aqui hoje, né, desfrutando dos benefícios da cruz de Cristo, né? Então a gente já entende que Deus, ele faz as coisas da maneira como ele quer. Ele chama Paulo, e ele mesmo diz, o menor dos apóstolos, às vezes se considera como um abortivo, aquele que foi, né, chamado por último, mas ele preenche, ele reivindica as credenciais do seu apostolado. E ainda, se a gente verificar de acordo com Efésios e Coríntios, né, esses cinco dons ministeriais da igreja, a gente vai ver quando eles são necessários à vida da igreja local para cumprir a missão ordenada ao Senhor ante o mundo, né? E simultaneamente para a gente crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, né? A gente vai entender então, né, sobre essa questão
dos ministérios que são colocados lá em sequência, no capítulo 4 de Efésios, que o primeiro, o apóstolo, a gente tem algumas distinções na Bíblia. O primeiro é o chamado, eu usei a expressão aqui, colégio apostólico. O termo apóstolo, né, lá o dicionário Wycliffe, ele informa que esse grego apóstolo origina-se dessa palavra, né? Enviar adiante, remeter, e significa literalmente mensageiro, aquele que estabelece os fundamentos da igreja. Então a palavra apóstolo significa aquele que vai adiante, né, por uma ordem de Deus, e ele é comissionado para fazer uma obra específica. O verdadeiro apóstolo é enviado por Cristo, igualmente como o Filho foi enviado pelo Pai, né, com uma missão de salvar ou de proclamar a mensagem de salvação com autoridade, com poder, né, com graça, com amor. O verdadeiro apostolado, então, baseia-se na pessoa e na obra, né, na vida de Jesus Cristo, que foi o apóstolo por excelência, né? O colégio apostólico, ele é o grupo de 12 pessoas, de 12 homens, os primeiros discípulos de Jesus, convidados por ele para fazerem parte do seu ministério terreno, auxiliarem o Senhor Jesus no seu ministério terreno. A Bíblia diz que o Senhor os separou e os salvou. Mais ainda, né? A Bíblia diz que numa noite de oração, passando uma noite de oração, ele chamou para si os que ele quis. A diferença do colégio apostólico, ou do apostolado, desses apóstolos de Cristo, é que eles foram uma escolha pessoal do Senhor Jesus. Imagina, gente, a envergadura espiritual, né, desses homens, né, a capacidade para atrair a visão. Muito embora a gente saiba que eles são imperfeitos, né, mas como Deus os chama, imagina, né, um chamado pessoal do próprio Salvador, né? Então, os primeiros escolhidos, sabem, eles não eram homens perfeitos, mas foram vocacionados para levar essa mensagem do Evangelho a todo mundo. Stanley Orton, que é um grande teólogo das Assembleias de Deus, ele diz que esses homens foram habilitados a exercer o ministério quando o estabelecimento da igreja. Em outras palavras, a gente pode dizer que os 12 apóstolos eles constituíram a base ministerial para o desenvolvimento e a expansão da igreja no mundo, né? Esses homens são a referência do que significa fundar uma igreja, presidir uma igreja, pastorear uma igreja. Mas antes, como mostra a palavra de Deus, a Bíblia diz que esses homens não foram puros não, né? Eles receberam o batismo com o Espírito Santo, eles foram capacitados de poder para desenvolver, né, essa obra. Eles não foram simplesmente, eu vou aqui baseado na minha capacidade de persuasão humana, no meu conhecimento intelectual, eu fiz um seminário teológico, eu fiz a faculdade Vitória em Cristo, estudei com professores, gente boa lá, e agora eu sou... Né, a gente vê muito hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas, elas mesmas se auto-intitulando pastores, líderes, mestres, né, no ensino, e indo para uma seara, indo por um caminho que não é legal. Eu até brinco com alguns colegas dizendo o seguinte: rapaz, o cara mesmo se untou, né, porque não é unção, né, o cara, né, pastor Fernando, o cara mesmo se untou, se lambuzou a cara, né, e foi lá para poder, eu vou fundar aqui, eu estou em desacordo com essa igreja, acho que está tudo errado aqui, e vou fazer uma igreja diferente, vou fazer uma igreja aqui que tudo vai dar certo. Já começa errado, né? O cara que eu acho vai fazer uma igreja fundada a partir dele mesmo, né? Foi Fernando que falou igreja eutuísmo, né? Aí o Fernando disse que é uma igreja que seria eutuísmo, isso era só ele e outro amigo, né? O colega que falou... Ele estava falando o seguinte: eu vou fundar uma igreja. Mas como é que essa igreja? Não, eu e tu, cara. Eu e tu, eutuísmo, né? Uma igreja baseada no eutuísmo, né? Pelo amor de Deus, né? Mas tem os casos desse aqui, né? A pessoa vai fazer a igreja de acordo com a conveniência dela. Aí é complicado, né? Então é importante a gente ressaltar que esse apostolado dos 12 aqui, ele tem uma conotação bem singular se relacionada aos demais apóstolos que estão encontrados também lá em Atos, que são encontrados nas epístolas paulinas. Primeiro, por que esses caras do colégio apostólico são diferentes? Primeiro, que eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor.
a Bíblia diz que multidões seguiam a Jesus. Era muita gente, né? Muitos se tornavam seguidores de Cristo, mas para iniciar o trabalho dessa grande comissão, ele chamou só 12. A Bíblia diz, separou para si os que ele quis. Então eles estiveram pessoalmente, foram chamados pessoalmente pelo Senhor Jesus. Ainda, a Bíblia diz que eles andaram com o Mestre durante todo o seu ministério, né? Desde o batismo do Senhor até a crucificação. Os 12 andaram com o Mestre, aprenderam com ele, conviveram com ele. E ainda, né, a gente pode dizer que eles receberam a autoridade do próprio Senhor Jesus. Os 12 receberam do Senhor Jesus um mandato especial, né, para prosseguirem com a obra de evangelização. Esses homens foram comissionados pelo próprio Senhor Jesus. A Bíblia diz que eles foram revestidos de autoridade para expulsar demônios, para curar os enfermos e para pregar o evangelho à humanidade, pelo próprio Senhor Jesus. É muito legal. Os companheiros de Paulo, os outros apóstolos, né, eles foram enviados pela igreja, a igreja estabelecida, para fundar as outras igrejas. Foram comissionados pelos concílios, pelo primeiro concílio de Jerusalém, como Barnabé e tal, e outras igrejas, para irem a outros povos, irem a outros locais, irem a outras cidades, para fundar as igrejas, né? Esses 12, então, primeiro do colégio apostólico, foram escolhidos a dedo por Jesus, como disse, depois de uma ano de geração. E os outros, né, apóstolos que a Bíblia nos mostra, foram enviados pela igreja do Senhor. Jesus escolheu esse grupo de discípulos e chamou-os de apóstolos. Algumas coisas importantes na Bíblia a respeito desses apóstolos aqui. Primeiro, Pedro, ele recomenda que esses 12 tivessem um ministério e uma supervisão especiais. Provavelmente, gente, tendo em mente, né, a promessa que foi dada de que eles futuramente governariam as 12 tribos de Israel. Mateus 19, 28 diz que esses homens, né, eles seriam os 12 alicerces, né? Existiam 12 alicerces com o nome de 12 apóstolos escritos neles na Nova Jerusalém. Então, esses caras são um grupo seletíssimo, né? Exceto aí Matias, que foi escolhido para estar entre os 12 em substituição a Jesus, a gente vê que depois disso não há Judas, obrigado, falei aqui, Judas, né? Matias foi escolhido, né, no lugar de Judas. Depois disso você não vê nenhuma preocupação quando esses apóstolos são martirizados, de você encontrar, né, a igreja se reunindo para colocar outras pessoas no colégio apostólico. 12 colunas, então tá bom ali, aqueles que tem ali, né? Beleza. Outra coisa, os 12 então eram um grupo limitado e realizavam uma função especial na pregação, no ensino e no estabelecimento das igrejas, além de testificar, é claro, da ressurreição de Cristo com o poder. Esses 12, então a gente vê que tem aí uma distinção especial. Durante o ministério de Jesus, esses 12 serviram como seus representantes, né? Eram embaixadores, né? Era como se estivessem falando, tivessem autoridade do próprio Cristo, né? Então, a gente pode dizer que nos dias de hoje, e nem nos tempos ainda da igreja do Novo Testamento, nenhum apóstolo foi como aqueles 12, não tinham a distinção da chamada que eles tinham, né? No sentido do que aqueles apóstolos foram, pastor William Miranda, ninguém mais pode ser, ok? Grupo ali fechado, fechou, tá bom? Agora, o apóstolo Paulo é tem um outro mistério com ele aqui, né? O apóstolo dos gentios. Esse homem foi preparado e chamado pelo Senhor para servir a igreja. Só para você ver a extensão do ministério desse homem, dos 27 livros que você tem aí no Novo Testamento, 13 foram escritos por ele. Só o Romanos já é um tratado, um compêndio teológico fantástico, né, para orientar a igreja, né, nos dias de hoje. O legado teológico de Paulo foi fantástico. Na verdade, todas as bases, praticamente, da igreja, como nós temos aqui nos dias de hoje, todas as nossas doutrinas, são trazidas pela pena desse homem de Deus, né? No entanto, Paulo mesmo se considerava o menor dos apóstolos, né? Ele não pertencia a esse colégio apostólico dos 12, mas ele não andou com Jesus durante o seu ministério terreno. Eu sei que vocês sabem disso, né? E essas questões eram requisitos indispensáveis para estar ali no grupo dos 12. Então, humildemente,
esse apóstolo, ele reconheceu que não merecia, né, ali ser chamado de apóstolo, considerava-se um abortivo, coisa que é como se ele fosse nascido fora de tempo, né? Ele se considerava ali o menor de todos, e humildemente ele dizia, né, que não podia fazer parte daquilo. Entretanto, né, a Bíblia diz que o Senhor se revelou a ele ressurreto, né? Você imagina lá a cena de Atos, lá Paulo sendo chamado especificamente pelo Senhor Jesus, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Dura coisa é recalcitrar contra os meus aguilhões. Cara, esse apóstolo recebeu o evangelho diretamente do Senhor também. E embora Paulo não estivesse no grupo original dos 12 apóstolos, ele recebeu a revelação do próprio Senhor Jesus Cristo, né? Algo assim maravilhoso. Ele não fez parte lá daquele grupo dos 12, mas o selo ali do seu ministério apostólico pode ser reconhecido pelas igrejas que foram plantadas por ele, né? Paulo foi um tremendo plantador de igrejas. Se você observar o capítulo 1 de Atos, versículos 21 e 22, vocês vão ver os pré-requisitos para a substituição apostólica que são dados ali pelos apóstolos aos candidatos ao apostolado, né? Esses caras deviam preencher alguns requisitos. Primeiro, pastora Sônia, ser uma pessoa que andou com Cristo pessoalmente desde o seu batismo até a sua ascensão. Segundo, ser uma pessoa que foi uma testemunha ocular da ressurreição do Senhor Jesus. Ainda, ser alguém que tivesse testemunhado a ascensão de Cristo aos céus. Você vai estreitando. E ainda, ser alguém escolhido pela designação de Deus. Então, a única exceção é o apóstolo Paulo, que recebeu essa chamada lá no caminho de Damasco. Por que eu quero dizer isso aqui hoje? Porque para chegar a essa ideia, existe apostolado nos dias de hoje? Apóstolos na atualidade? Eu quero responder que sim, não como os do colégio apostólico, né? O exercício do colégio apostólico lá e o exercício apostólico no Novo Testamento é diferente nos dias de hoje. Mas dentre as qualificações observadas lá os requisitos dos apóstolos, destacam-se homens de reconhecida e destacada liderança espiritual, homens ungidos com o poder de Deus para defrontarem com os poderes das trevas e confirmar o evangelho com milagres. Eram homens que cuidavam do estabelecimento das igrejas e, segundo a verdade e a pureza apostólica, eram servos itinerantes que arriscavam as suas vidas no sentido de levar, né, o nome do Senhor Jesus a outros povos e propagar a mensagem do evangelho. Homens de fé e oração, homens cheios do Espírito Santo. Então, eu coloquei alguns aqui, ainda existem nos dias de hoje outros homens, mas só para você ter uma ideia da envergadura do apostolado desses homens, né? Além de muitos sinais e extraordinários milagres, esses homens, muitos deles foram privados de grandes, tiveram ministérios acompanhados de grandes provações, angústias, sofrimentos. Jesus, a Bíblia diz lá em Mateus 10,16, que ele enviou os seus apóstolos como ovelhas no meio de lobos. E foi nessa condição que os apóstolos de Cristo, eles viveram, eles pregaram e eles morreram, né? No sentido estrito da palavra, né? Até o pastor Dito usou as palavras estrito e lato, quando estava conversando, né? Estrito e lato senso, né? A gente pode dizer que não existem apóstolos como no colégio apostólico, porém, né, a gente vai verificar aqui alguns apóstolos ali fora dos 12, né? Missionários enviados para alcançar povos não evangelizados. E esses homens, eles são dignos de serem reconhecidos como apóstolos de Cristo, né? John Wesley, ali em cima ali. John Wesley, ele foi um grande homem de Deus. E além disso, ele tem frases fantásticas, né? Foi um grande evangelista, um grande pregador, né? Fundador
da igreja metodista, né? John Wesley disse certa vez: dai-me 100 homens que não temam nada senão o pecado e que não desejam nada a não ser Deus, e eu abalarei o mundo. John Wesley também é autor de outra frase dizendo o seguinte: não me preocupo com o que pode acontecer daqui a 100 anos. Aquele que governava o mundo antes de eu nascer cuidará disso. Né? Quando eu estiver morto, a minha parte é melhorar o mundo nos dias de hoje, né? No presente. Esses homens aqui foram homens, como a Bíblia diz lá em Hebreus 11:38, homens que o mundo não era digno. Você verifica, por exemplo, um homem ali como, aqui na William Carey, que é cognominado o pai das missões modernas. Só para você ter uma ideia do alcance desse missionário da Índia, estima-se que hoje 1/3 da população mundial, né, a terça parte dos habitantes do mundo, tem a tradução da Bíblia feita por ele. Esse homem, ele traduziu a Bíblia simplesmente para 44 idiomas. E foi o precursor do evangelho entre o povo da Índia, ali, os bengalis, né? Cara de uma envergadura espiritual fantástica. Hudson Taylor, está aqui no outro canto. Hudson Taylor, a sociedade que ele iniciou ali, a missão para o interior da China, foi responsável pelo envio de mais de 800 missionários ao país. E esses missionários fundaram 125 escolas. Você vê caras de uma extensão de ministério com uma coisa fantástica. Aqui embaixo, você que é da Assembleia de Deus, está aqui e não ouviu falar, Daniel Berg e Gunnar Wingren. Daniel Berg está aqui embaixo, esse mais gordinho, Gunnar Wingren. Esses homens, só para você ter uma ideia de como é o início das Assembleias de Deus aqui no Brasil, o Gunnar Wingren, aquele mais magrinho ali de cima, ele pastoreava uma igreja sueca nos Estados Unidos, uma missão batista. Ele recebe o avivamento, ele é batizado com o Espírito Santo, e ele, quando dirigindo essa igreja, metade da igreja diz: não queremos mais você como pastor, porque você agora tem uma doutrina com um treco diferente. E ele vai dirigir uma outra igreja batista, também nas fronteiras entre Indiana e Michigan, nos Estados Unidos. E lá ele recebe uma comunicação especial de Deus, uma de suas ovelhas, né, Adolf Rudd, profetiza para ele que ele iria a um lugar chamado Belém do Pará, no Brasil, e dá detalhes através de uma profecia dada por Deus, né, de que ele deveria chegar em Nova York, pegar um determinado navio que sairia num determinado dia. Ele atende a essa visão, ele vai junto com Daniel Berg, que também recebe essa mensagem, e eles vêm para o Brasil. Ele chega exatamente lá, em obediência a essa ordem recebida, ele chega no Espírito Santo e ambos viajam para Nova York. De fato, lá eles encontram o tal navio que o profeta havia dito para eles, né, um navio chamado Clement, né, em 5 de novembro de 1910. Por falta de recursos, eles compram uma passagem de terceira classe. E chegam no Brasil 2 semanas depois, com $90 no bolso, com R$450, sem falar uma palavra em português e sem ter ninguém para recebê-los no porto. Imagina, isso é uma chamada, né, inequívoca, né? E a coragem de você, como é que a sensibilidade de perceber a voz do Espírito nisso. Você imagina hoje, né, a pessoa dizer para você: pastor Roberto Vidal, aqui na minha frente, aqui, pegando de exemplo, pastor Roberto, você vai lá para a missão em tal lugar lá na Ásia, né, num país lá qualquer lá, no Nepal. Quanto você tem no bolso aí? Aí, pô, estou com R$100 aqui no bolso aqui, 100 prata. Caramba, vai agora. Pega lá o avião lá, tem uma passagem aqui, estou te dando uma, você vai pensar 2 vezes, né? Mas, Senhor, será que é isso mesmo? Né? Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo que o Senhor quer na minha vida? Senhor, eu estou por aqui, né? Se enviar para uma missão aqui em Cordovil, Brás de Pina, para mim está tranquilo, né? Nepal é longe para cá, né? Não é, dependendo do lugar, né, ele pode dizer: pô, cidade alta, ele fala: Senhor, manda o pastor Odilto, né? Eis-me aqui, manda ele em meu lugar, né?
Então, só para ter uma ideia, né, de como esses homens, na atualidade, como existem homens de Deus. Esse irmão André aqui, ele morreu em setembro do ano passado. Se você não conhece a história desse homem, o irmão André, ele foi chamado contrabandista de Deus, né, ele fundador das missões Portas Abertas. Na verdade, o Portas Abertas é o mais antigo ministério interdenominacional ou internacional em favor dos cristãos perseguidos. Esse homem, em 1967, escreveu um livro que foi um clássico na minha juventude aqui. Eu tenho certeza que o Dilton, né, o pastor Fernando e outros aqui leram esse livro, Contrabandista de Deus, né? Esse livro já foi traduzido para mais de 40 idiomas e tem um best-seller, mais de 10 milhões de livros vendidos, né? O irmão André levou as Portas Abertas a mais de 125 países no mundo, né? Ele criou uma rede subterrânea de cristãos locais que ajudou na distribuição. Isso tem um filme que está lá na Netflix, se eu não me engano. Netflix, estou fazendo propaganda da Netflix, não do streaming não, mas o filme é fantástico, né? E essa missão hoje, ela trabalha ainda no treinamento, na preparação, na capacitação de centenas de milhares de líderes cristãos, né, nas igrejas lá em países comunistas, lá onde o negócio lá pega para você, quando te tira de dentro de casa é para passar o carro, né? Para passar o carro, para levar para você para a prisão ou para a morte. Então, ainda hoje, esse homem, a missão que esse homem fundou ajuda através de investimento socioeconômico, alfabetização, treinamento vocacional e em várias outras frentes de atuação, levar a palavra de Deus para os países mais perigosos do mundo, né? Países onde o negócio é esquisito, né? Pastor Fernando mandaram para a Albânia, né? Uma missão lá para a Albânia, lá, com 100 no bolso. Pastor Roberto, desejo para ti o mesmo que tu deseja para mim. Coisa terrível, né? Então, essa apostolicidade atual. Vou dar um outro exemplo aqui interessantíssimo, que eu tenho certeza que vocês já conhecem, talvez não tenham pensado na dimensão do ministério desse homem aqui. Ó, na atualidade, pastor José Satiri. Então, no molde dos colégios, ou do Colégio dos 12, o ministério apostólico não existe atualmente. Entretanto, esse dom ministerial de apóstolo citado por Paulo está em plena vigência, né? Então, pastores experimentados, evangelistas, missionários, que desbravaram os rincões do nosso país ou em outros países, até inimigos do evangelho, são pessoas portadoras desse dom ministerial. O pastor José Satírio, só para ter ideia desse homem aqui, vai estar aqui na Slavec. Ele está radicado na Colômbia há mais de 40 anos. A história desse homem é um negócio fantástico. A Assembleia de Deus no país é uma organização lá gigantesca, né? Tem emissoras de rádio e TV, e tem até hospital, esse homem aqui. Ele recebeu o título de cidadão colombiano das mãos do próprio presidente da República Colombiana, Juan Manuel Santos. A denominação do pastor Satírio lá tem 127 igrejas, 60 mil membros e tem obras na Venezuela, na Argentina, no Equador, no Peru e também missões em países da Ásia, né, países como lá o Butão, né, lá na cordilheira do Himalaia. Trabalho fantástico, homem de uma envergadura espiritual assim maravilhosa. A gente às vezes fica pensando, né, aqui no nosso cosmos aqui da igreja, né, e a gente não sabe as histórias, né, de outros homens que desbravaram os sertões do Nordeste aqui, que plantaram igrejas. No ano passado também morreu um pastor aqui da Assembleia chamado Cezino Bernardino. Não sei se alguns irmãos aqui, né? Esse homem, a missão, os Gideões da última hora, né? Eles mantêm 1.200 famílias de missionários no exterior. Mantém, né, ali, com recursos deles mesmos, né? E homens que levaram a palavra de Deus para os rincões lá do mais árido, lá do sertão brasileiro, quando lá as coisas lá eram resolvidas na bala, lá pelos coronéis lá. Negócio complicado, né? Então, somente no ano de 2014, esse homem, José Satírio, ele
realizou o batismo de 5.000 pessoas e formou mais de 2.300 grupos de estudo bíblico em várias comunidades indígenas, né, lá na própria Colômbia e também em outros lugares do mundo. Aí a gente verifica, rapaz, tem apóstolo na atualidade? Tem, mas tem também pessoas que se dizem, né, apóstolos. Né? Eu vou fazer uma crítica aqui, me perdoem, eu vou chegar, vocês irmãos vão ver exatamente onde eu quero chegar. Eu acredito muito na existência de apóstolos, né, de profetas, de homens de Deus, mas eu vejo que tem muita gente, né, querendo ser o que não é, não é? Querendo ser o que não é. Então está ali, ó. É um pássaro, é um avião, é um disco voador? Não. É um pregador? Não. É um pastor? Não. É um conferencista? Não. É um guru? Não, né? Mas pessoas que se acham mais inteligentes que Jesus, mais ungidos que Jesus, mais lidos que Moisés, mais fortes que Sansão, mais inteligentes do que Salomão, super apóstolos. A gente nunca viu, estava conversando mesmo com o pastor Dilton aqui no começo, nunca viu em tantos lugares tanta gente querendo, ou buscando, ou em cada canto, em cada esquina da cidade, você vê às vezes, o cara faz uma pequena igreja, uma pequena comunidade de fé, e ele reivindica para si o direito de ser chamado de apóstolo. Isso é muito sério, né? Na verdade, o que a gente vê em alguns casos aqui é arrogância, exaltação, é vontade de ir além do que está escrito, né? E isso tem destruído, na verdade, o verdadeiro evangelho de Cristo. A cruz, em alguns casos, tem sido esquecida. E esse caminho que as pessoas escolheram, na verdade, é o caminho, às vezes, do holofote, da bajulação, e não da humilhação, e não do verdadeiro, do verdadeiro servo, né? Isso, vou repetir aqui para os irmãos, não significa que toda pessoa portadora desses títulos seja um falso apóstolo. Apenas, reafirmo, que impostores, às vezes pessoas mal intencionadas, aí sim, por amarem esses títulos elevados, aí querem se auto-intitular para ganhar algum tipo de audiência, né? Aí você vê a gente se chamando de vice-deus, né? De quarta pessoa da Trindade, de arcanjo magnífico, né? De doutor em divindade, de pai das nações, e por aí vai, né? Gente que acha que tem o poder de desmarcar, né? E até acha que Jesus não voltou porque ele não autorizou ainda a sua vinda. De tão importante que o cara é, né? Não. Jesus, segura aí, ainda não é tempo não. Quando eu te der o ok, você pode descer, né? Então, na verdade, gente, falsos apóstolos, falsos pastores, profetas e mestres, pode surgir em qualquer lugar em que a palavra de Deus não reine suprema. Se não houver supremacia da palavra de Deus, se não tiver ensino claro, bíblico, cristocêntrico, equilibrado, qualquer lugar, né, desde igrejas, desde comunidades de estudos bíblicos lá, domiciliares, lá em células, até mesmo em grandes igrejas. O que a gente deve estar atento? A Igreja de Cristo ensina qualquer tipo de ensinamento que não tenha origem, que não tenha, não tenha base na palavra. Se não estivermos alicerçados na palavra, se não recebermos a orientação direta daqui, você pode ver que há alguma coisa estranha. E então é importante que você faça ali como os bereanos faziam, né? Escola bereana. Vamos ver se é exatamente isso aqui. E eu vou dizer até para você, eu vou dizer, até mesmo qualquer tipo de instrução que seja ministrada aqui no púlpito dessa igreja, em qualquer uma de nossos filiais. Opa, não está de acordo com a palavra? Opa, peraí, não. É difícil porque há um zelo, não é, pastor? Há um zelo muito grande aqui em colocar pessoas que possam falar. De vez em quando os caras vacilam, deixa eu falar aqui. Mas eu tento não falar heresias que sejam tão complicadas, né? Heresias que sejam destrutivas, né? Uma heresiazinha assim, um foguinho estranho aqui, né? Brincadeira, gente, é muito sério isso, né? Pessoas que, como eu, assim, são professores, assim, a gente tem o pastor André Galvão até usou a expressão, a gente tem, assim, alergia à heresia ou qualquer coisa diferente. Para a gente soa como se fosse um negócio que dói, né? Que machuca. A gente vê, já se sente incomodado de uma maneira tal que quer repelir aquilo, né? De qualquer jeito. O que eu queria dizer para você é o seguinte: talvez essas pessoas,
elas não entendam que esse ministério apostólico não é algo complicado. Eu ouvia, não sei se o Fernando estava lá numa Islavé, que acho que foi, não sei se foi em Recife, que o pastor Aguiar Valvassouras, ele falou sobre como morreram os apóstolos, né? E a pessoa, não, eu quero ser um apóstolo. Ela não sabe o seguinte, né? O paralelo entre os apóstolos e os profetas foi colocado por Jesus como maneira de dizer que se antigamente lá no antigo Israel os profetas que foram enviados foram rejeitados, perseguidos e mortos, esses apóstolos também seriam, né? Apesar da gente ver que o único apóstolo que na Bíblia tem a sua morte registrada é Tiago, a Bíblia diz que o rei Herodes fez Tiago passar a fio de espada. Isso quer dizer ali, aparentemente, uma referência que ele foi decapitado. As circunstâncias das mortes dos outros apóstolos, segundo a tradição, é complicadíssima. Além do Tiago, que a gente citamos aqui, né? Pedro, segundo a tradição, ele foi crucificado de cabeça para baixo em Roma. André, segundo a tradição, foi martirizado e morto na Grécia. João, irmão de Tiago, né, que escreveu o Apocalipse, foi lançado vivo num tacho de óleo fervendo, mas nada sofreu. A Bíblia diz, né, a tradição diz que Deus o livrou, como fez com os moços também, que estavam ali na fornalha de fogo ardente. Depois, João é exilado na ilha de Patmos, onde recebe as revelações do Apocalipse, e ele era o mais jovem dos discípulos, veio a morrer, possivelmente em Éfeso, já de velhice, de morte natural. Filipe, a Bíblia diz que foi pregar na área, a Bíblia diz não, perdoe, a tradição. E acredita-se que o fim dele pode ter acontecido, escolhe aí, ó, crucificação, enforcamento, apedrejamento ou decapitação. Quer dizer, só morreu de alguma coisa que não desejo dele, né? Bartolomeu, segundo a tradição, foi posto vivo dentro de um saco e jogado no mar. Tomé foi trabalhar na Índia e lá foi martirizado e morto. Mateus parece que foi um dos únicos que sofreu ou morreu de morte natural, né? Na Etiópia ou na Macedônia. Tiago, filho de Alfeu, um livro do tempo dele, relata que ele foi apedrejado pelos judeus de Jerusalém por pregar a Cristo. Tadeu, sabe-se que foi sepultado lá em Beirute, né, no Egito. Simão Zelote, segundo uma tradição, trabalhou no norte da Ásia e sofreu martírio na Palestina durante o reinado de Domiciano, que foi um perseguidor dos cristãos. Então você vê, o cara quer ser apóstolo, mas será que está preparado para isso? Pô, não é? Será que está preparado? Está preparado, pastor William? Não é? Judas, você conhece a história, se filiou ao PT, ganhou um terreninho lá do MST, e depois se enforcou após trair Jesus, né? Matias, o apóstolo escolhido no lugar de Judas Iscariotes, foi apedrejado e depois decapitado. E ainda a gente pode encontrar, né, o próprio Paulo, que não esteve entre os 12, mas foi chamado para ser apóstolo, que foi decapitado, né, em Roma, segundo a tradição. Então você vê que é complicado esse negócio aí de ser apóstolo, né? Talvez seja por isso, às vezes, né, eu vejo pessoas dizendo, o pastor Silas, pastor Silas, não quero muito esse negócio de ser apóstolo, não, né, porque o negócio é esquisito, mano, né? Queres, pastor Danilo, ser um apóstolo? Estou bem aqui, né? Deixa desse jeito, né? Vamos lá. Profetas. Os profetas eram homens e mulheres que pregavam ao povo. Eles exerciam seus ministérios sob a unção do Espírito Santo, não é? E eram direcionados, e suas mensagens eram direcionadas tanto no sentido preditivo, quanto no da proclamação da verdade bíblica, né? Esse é o segundo ministério destacado na lista ali de Efésios, né? E existe ainda, a questão a profecia ou ministério profético na atualidade, né? Vamos dizer que sim, né? Na atualidade, o profeta, ele é um arauto de Deus, que proclama as mensagens do Senhor à igreja. Então existe o profetismo também no que diz respeito a que qualquer um pode ser profeta na igreja. O apóstolo Paulo dizia, né, queria que todos fossem profetas, no sentido de receberem o dom, mas o dom vai ser tratado na semana que vem, e existe o ministério de profeta, não é? Se você verificar aqui, eu nunca vi o pastor na nossa igreja evocando aqui, eu sou um apóstolo, eu sou o quarto pessoa da Trindade, eu sou vice-rei, vice-deus, mas ele diz, essa é a palavra dele, eu sou uma voz profética nessa nação. Isso essa chamada dele é inequívoca, não tem
Quem esteve aqui no aniversário do pastor, a ministração do pastor Renê Terranova, rapaz, que coisa fantástica, uma descrição assim feita de uma maneira cirúrgica, né? E inegável a gente entender que o pastor ele tenha realmente essa coisa de ser voz profética na nação, não no sentido, como a gente diz, preditivo, né? Mas no sentido de apontar, né, caminhos, né, de mostrar, né, sob a unção do Espírito Santo, a proclamar as mensagens do Senhor para a igreja. E a mensagem profética, nos dias de hoje, né, a igreja é proclamada para discernir e julgar também o conteúdo da mensagem profética, para confirmar se ela realmente está de acordo com o contexto geral das Escrituras, ou se essa mensagem ela é falseada. A gente tem visto profetas aí do caos, profetas que, né, gente que se, né, se auto-intitula profeta, mas ela só profetiza o dano, só profetiza. Eu vejo profeta do Pix, a gente já vai chegar lá, Odil, segura aí, não dá spoiler não, me ajuda aí, né? Então muitas pessoas que imaginam que a profecia é tão somente predizer um acontecimento futuro, mas isso não é tudo. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, lemos: mas o profeta é aquele que fala aos homens, edificando, exortando e consolando, ou seja, fortalecendo, encorajando e confortando. Com palavras bem simples, a gente pode dizer que profetizar é ouvir a voz de Deus, ouvir o que Deus está falando e dizer o que se ouviu, tendo o objetivo de fortalecer, encorajar e confortar. E a ação profética ela é movida pelo Espírito Santo e possui como finalidade guardar o povo da corrupção do pecado, além de exortar, edificar e consolar os cristãos. Como a gente diz que pastor, né, o pastor da igreja é voz profética, eu posso dizer que para essa nação, né, sem nenhum tipo de dúvida, a escola bíblica mais vista aqui, que teve o maior número de visualizações até hoje, foi quando o pastor falou sobre adultério, sobre divórcio, né? E eu tenho certeza que aquilo foi um marco para muitas igrejas do Brasil, muitos líderes que seguem a orientação que foi dada pelo pastor, orientação bíblica, assim, no pé da letra, assim, fantástica, sobre esse assunto, que é um assunto que assola a igreja no Brasil. Então, nesse sentido de ser voz profética, também no sentido de trazer rumos, né, de trazer norte para a igreja. O terceiro ministério debatido nessa lista é o de evangelista, né? A palavra evangelista significa mensageiro de boas novas, sendo o nome de uma ordem de homens da igreja primitiva, distinta dos apóstolos, não é? Dos pastores, dos profetas e mestres. Conforme pode ser claramente entendido, a gente entende que os evangelistas exerciam uma função especial de anunciar as boas novas do evangelho, né? Eles exerciam, naquele tempo, um ministério baseado na itinerância e pregavam tanto na igreja local como fora dela. Por serem dotados de uma compreensão especial no sentido do evangelho, o foco de suas mensagens era direcionado para o arrependimento, conversão e salvação das pessoas. Então eles viajavam de lugar em lugar, pregando a mensagem de Cristo, e a todas, nessas igrejas, manifestando sinais e realizando milagres, conforme se lê lá em Marcos 16, versículo do 15 ao 20. Né? Jesus nos comissiona isso. Você vê, só um homem na Bíblia é chamado de evangelista, Filipe. E esse homem, Filipe, ele é um homem que tem um ministério individual, tanto com o evangelismo pessoal, quando ele fala com um mordomo mor da rainha de Candace, o etíope eunuco ali, não é eunuco etíope, quando ele fala pessoalmente, quando ele também prega para multidões, né? Queridos, queria dizer uma coisa para você, nesse ministério da Bíblia evangelista, embora Filipe tenha sido o único chamado de evangelista, todos nós somos evangelistas, não no sentido do ministério de evangelista, mas no sentido de sermos proclamadores da verdade do evangelho. Todos nós podemos e devemos ser ganhadores de almas, todos. Isso é uma missão para toda a igreja, tá? Por isso que a igreja fala dos ministérios como visando o aperfeiçoamento, o desenvolvimento dos santos para a obra do ministério, é isso aí, né? Então esse ministério foi um ministério que sempre teve em evidência na igreja cristã.
Paulo, por exemplo, exorta Timóteo a fazer o trabalho de evangelista. A existência de tal dom ministerial na atualidade não significa que aqueles que não receberam esse dom ministerial estão isentos de falar de Jesus aos outros. Pelo contrário, essa é uma tarefa comum para toda a igreja. Todos nós, né, devemos ser evangelistas. Um outro grupo destacado aqui, em Efésios capítulo 4, versículo 1, são de pastores. O pastor Dilton está ali. Peguei a foto bonita sua ali, Dilton. Esse dia que você veio de moto, né? Uma foto ali bonita ali do pastor Dilton aqui, dos nossos pastores, né? Então, esse é o quarto ministério destacado ali. A palavra pastor, como designação de um ministério ou de um ofício ministerial, é encontrada uma única vez, em Efésios capítulo 4, versículo 11. Ela tem origem lá num vocábulo grego. Eu fico falando de grego aqui, ó, citando aqui, fico com vergonha que o pastor Oswaldo está aqui. O pastor Oswaldo é versado nessas línguas aí, grego, hebraico, aramaico, né? A língua dos antigos Seleucidas, da nação perdida de Atlântica. O pastor Oswaldo sabe desse treco todinho aí, tudo aí, né? E essa palavra, né, que significa lá, apacentador, guarda, sustentador, aquele que conduz o rebanho ao pasto, pastor de ovelhas. O vocábulo pastor, né, na Bíblia, é aquele que exerce uma espécie de supervisão pastoral sobre os outros. Esse termo remonta lá ao modelo que Jesus descreveu, né, como ele se descreveu a si mesmo, né, como o bom pastor, né, como o sumo pastor, o grande pastor, o supremo pastor das ovelhas. Após a ascensão de Cristo aos céus, ele delegou a função de pastorear as ovelhas de seu rebanho aos seus ministros, né, pastora Sônia? Para todos os seus ministros agora são os pastores desse rebanho. Então, o ministério interessante, pastoral, não é para quem quer, mas para quem Deus chama. Citação do nosso pastor José Santos, né? Existem os pastores chamados e os chamados pastores, né? Minha versão é pastores ungidos e pastores untados, né? Se autoproclama. Então, nenhum ministro é pastor por si mesmo ou por vontade do rebanho. Ele o é pela graça, sob a vocação e ordem do supremo pastor do rebanho, Cristo. Então, acreditem, né, o que a Bíblia nos diz, pastores, evangelistas, mestres, doutores, são dádivas, são dons dados à igreja para o aperfeiçoamento, né, do seu povo. A gente pode dar um destaque especial nas palavras bispo e presbítero, né, segundo lá, na primeira lição dessa revista do trimestre, o tema função pastoral recebeu um tratamento especial. Então, a título de complementaridade, essa função exercida pelo pastor na atualidade, ela precisa ser estudada à luz de dois vocábulos, que também aparecem na Bíblia como termos intercambiáveis, presbíteros, né, e bispos, né? Bispo no grego é episcopos, né? E significa um criador, né? Um curador, um superintendente, né? E um administrador, conforme a Bíblia mostra isso, né? Uma espécie de alguém que um guardador de almas, né? Aquele que cuida do bem espiritual do seu rebanho. E o presbítero a gente não usa esse termo aqui, mas equivale à palavra bispo, né? O presbítero na igreja, geralmente, entre os gregos e os hebreus, os homens de idade mais avançada, né, pastor Fernando, recebiam. Mas o pastor Fernando é um jovem ainda, né? Um jovem com uma rodagem do que a maioria disso aqui, mas, né? Fernando foi presbítero, foi presbítero. O Dilton também chegou a ser? Presbítero? Não foi. Presbítero, por um tempo aqui, virou quase mico-leão dourado, né? Virou com extinção, né? Mas Fernando foi presbítero, né? Por um bom tempo, que tinha o ministério, mas como a Bíblia nos mostra que é uma função ali semelhante, né? Geralmente lá para os gregos e para os hebreus, né? Os homens de idade avançada, eles mereciam maior honra, maior respeito, né? Em algumas outras denominações aí as pessoas chamam até de anciãos, né? A esses homens era imputada maior sabedoria. É o caso, Fernando, eu me curvo aqui. Então, o Fernando foi meu professor, ainda hoje meu. Então, esses oficiais eram responsáveis por questões internas ali, atinentes à igreja local. Estou chegando no final aqui, gente, por último aqui, mestres, né? Esta é a última categoria,
né, colocada aqui, o dedo mínimo, né? É a categoria de ministros, enunciada pelo apóstolo Paulo em sua lista, Efésios 4:11. Estou aqui diante de alguns mestres aqui. No original grego, a palavra mestre é didásculos, e é utilizada para designar alguém com um dom especial, de expor, esclarecer e proclamar as Escrituras, visando sempre a edificação do corpo de Cristo, né? Pastores e mestres, na verdade, constituíam dois lados de um mesmo ministério. Significa que o pastor precisa ser um homem, ou pastor, um homem que seja também um mestre na exposição da verdade bíblica, e que os mestres também deveriam estar aptos a cuidar do rebanho de Deus. Essa é a última categoria. Os mestres, aqui, ó, eles cuidam da qualidade de vida na igreja, por meio do ensino do discipulado. Graças a Deus, a Advec possui muitos mestres, né? Eu estou citando alguns aqui. Se a gente for lá para São Paulo, tem lá o pastor Ivelton Nunes, né? Pastor Túlio, né? Túlio Pereira, na Advec lá, Natal, lá o pastor André Galvão. Olha, se você procurar na nossa Advec, muitos mestres, pessoas ali, eu coloquei aqui alguns aqui conhecidos de vocês, está aqui o pastor William Miranda. Eu disse que na terça-feira eu tinha lembrado dele, né, quando pensei no mestre, né? O pastor William Miranda, inclusive, numa das nossas maratonas aqui, da IBD, falou sobre, né, o pastor como mestre e o mestre como pastor. Eu escolhi ali a dedo, porque o William é um cara que transita muito bem nessas duas áreas. É um grande pastor e um tremendo ensinador, um tremendo mestre. E, gente, ministrar diante dessas pessoas, dessa envergadura aqui, é algo extremamente difícil, né? Porém, quero deixar para vocês, né, uma advertência bíblica interessante. Está lá em Tiago, capítulo 3, versículo 1, diz: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. A pessoa, às vezes, eu quero ser... cuidado com isso, né? Algumas qualidades são indispensáveis a esse ministério. Esdras, capítulo 7, versículo 10, evidencia pelo menos 3 qualidades indispensáveis àqueles a quem Deus chama e comissiona como mestre do seu povo. Esdras, ele dispôs o seu coração para buscar a lei do Senhor. Significa que ele não poupou esforço e dedicação para conhecer a palavra de Deus. Esdras, ele se esmerou em cumprir a lei do Senhor. Então, a vida exemplar de Esdras era a maior referência para o que ele pudesse ensinar, e ele ensinou a lei do Senhor, né? Sobre todos os mestres pesa a responsabilidade de cumprir o mandato. Aliás, sobre todo o povo, a Bíblia diz: ide e ensinai para todos, né? Então, o que você aprendeu é algo que você deve ensinar para outros, né? Para que outros também cheguem ao conhecimento da verdade. Bom, chegando, como eu disse aqui, concluindo, Paulo deixa evidente que Deus vocacionou, né, pessoas, considerando cinco aspectos da atuação ministerial. A Bíblia diz que ele concedeu uns para apóstolos, outros, e outros para pastores e mestres. Ainda, por meio dos apóstolos dos gentios, fica claro que os dons da igreja, concedidos por Deus por meio do Espírito Santo, visam o desenvolvimento, o aperfeiçoamento daquelas pessoas que foram justificadas por Cristo, que foram alcançadas pela sua maravilhosa graça. Isso inclui eu e você, né? Todos os que foram alcançados pela maravilhosa graça, levantem a sua mão. Glória a Jesus, né? Para que nós tenhamos uma ação efetiva nos cuidados com a igreja que ele, né, ele mesmo comprou com seu sangue, né? Então, gente, o fato de haver falsos pastores, profetas, apóstolos ou mestres, não muda o valor que esses ministérios têm para o sucesso na vida espiritual e para o desejável futuro da igreja. Dá uma olhada nisso aqui, negócio complicado, né? O pastor Dito falou da ativação, né? Queridos, por último, irmãos, nem todos serão profetas, mestres, evangelistas ou doutores. Talvez o problema que às vezes afeta muita gente, né, e que traz às vezes divisões e traz problemas na igreja, é que ainda estamos muito ligados a posições hierárquicas e não a chamados vocacionais. Então eu faço menção hoje aqui a todos aqueles que servem na casa do Senhor: diáconos, obreiros, tesoureiros, porteiros, zeladores, intercessores,
levitas, músicos, não é? Gente que trabalha na dança, nas artes, todos nós, todos, você que é um membro daqui da casa do Senhor, você que é um membro da igreja, você é um membro importante do corpo de Cristo, você é um embaixador da casa do Senhor, você também é um sacerdote, e, portanto, você precisa estar ligado a esse corpo para fazê-lo funcionar em harmonia. Deus abençoe a sua vida, e cuidado com essas paradas estranhas aí, né? Esses fogos estranhos aí, né? Deus abençoe.